Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os 12 princípios do amor exigente com uma finalidade de prevenção, ou seja, de vocês tomarem conhecimento desses princípios de forma a prevenir futuras coisas que possam acontecer com seus filhos. Como eu falei agora há pouco com o Adriano, nós vamos deixar o chat aberto, porque é importante vocês coloquem as dúvidas, que muitas vezes a dúvida não é de uma pessoa só, ficou de todas. E se você coloca, nós esclarecemos, conversamos, fica mais fácil todo mundo compreender aquela situação. Então, nós vamos começar. O que é o amor exigente? O amor exigente é um grupo de ajuda mútua destinado a pais e cônjuges como forma de prevenção e solução de problemas de comportamento inadequado, depressão e dependência química. No grupo não é trabalhada a religião, e sim a religiosidade e espiritualidade, a nossa ligação com Deus, independente de nossa religião. Estrutura-se em 12 princípios, que são trabalhados um em cada mês. Então, é sobre esses princípios que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Começa com o primeiro princípio, chamado raízes culturais. O que vem ser as raízes culturais? É o princípio base de todos os outros. É o princípio que fala que a família é a principal fonte de transmissão de valores e tem um papel fundamental dos pais na educação dos filhos. Nós já colocamos isso ao mês passado, como falamos de família corporal e família espiritual, que todos nós que optamos por essa missão de sermos pais, com certeza é a missão mais nobre de nossa vida, a qual nós devemos sempre estar atentos, focados, porque se a bem cumprirmos, nós estaremos cumprindo grande parte de nosso planejamento para essa vida. E a melhor forma de educar é através dos exemplos. A criança, ela imita os pais. Ela tem os pais como se fossem deuses. E tudo que o pai faz, ela faz igual. Ela procura ver e imitar o pai e a mãe. Então, muito mais do que o que se passa oralmente para a criança, é através do exemplo que nós vamos fixar o ensinamento. Por isso que nós devemos ter muito cuidado nisso daí. Porque ela vai estar aprendendo o que nós fazemos. Como nós vamos ensinar caridade se nós tratamos mal alguém que bate na porta de casa? Algumas vezes nós estamos falando para ela que falar a verdade é importante, porque quem fala a verdade não precisa contar a história mais de uma vez. Mas bate alguém na porta de casa, a gente fala assim, corre lá e fala que o pai não está. Perdeu-se todo o ensinamento. A hora que nós estamos ensinando para ela que é importante cumprir as regras, e ela nos vê atravessando o sinal vermelho, parando em lugar de próprio para deficiente, então ela vai colocar o seguinte ensinamento para dentro. A regra é importante, mas também você pode descumprir, não tem problema. Meu pai está descumprindo. Então, o exemplo é a melhor, quase única forma de ensinamento. Nós já tratamos disso, vamos repetir. O período mais eficaz para a educação vai da gestação até os 7 anos de idade. Nesse período, o espírito tem adormecido as suas qualidades, os defeitos que ele traz de outra vida. E é nesse período que nós devemos dar os valores. Nós passamos por uma época em que as mudanças se dão muito rapidamente. No começo, lá por volta de 1900, eles estimam que o conhecimento dobrava a cada 100 anos.
no começo do ano 2000, a cada ano. Hoje, eles dizem que é meses ou até dias que dobra o nível de conhecimento do mundo. Então, nós ficamos muitas vezes como perdidos nessa constante mudança que há todo dia. Mas algumas coisas não mudam e os valores não mudam. Os valores de respeito, os valores de fraternidade, os valores de caridade, os valores de honestidade, esses não mudam. Então, nós devemos fixar esses valores, principalmente até os 7 anos de idade. Não que não dê para continuar educando, nós vamos continuar educando a vida toda, mas nesse período tem essa maior facilidade por estar amortecidas qualidades e defeitos de outra vida. Então, não existem filhos iguais. A educação deve ser dada de acordo com as suas tendências. Então, nós temos que analisar os filhos. Muitas vezes nós falamos, eu criei os 4 igualzinho, esse daqui deu problema. Essa fala já começa errada daí. Porque nós devemos analisar cada filho. Esse aqui ele tem um problema de sociabilidade. Eu vou ensiná-lo a se irmanar com as outras crianças desde pequeno. Este é agressivo. Eu vou ensinar a mansietude para ele. Este é egoísta. Eu vou ensinar a generosidade. Sempre trabalhando a qualidade contrária à má tendência que ele apresenta. Então, é um observar da originalidade de cada espírito. Cada um é diferente do outro. Então, eu tenho que, para uns, incentivar, para outros, reprimir um pouquinho, né? Então, de toda forma, uns são diferentes do outro. E a cada um eu vou dar um tipo de educação. A importância do limite, da cooperação e da frustração. A vida aí fora nos cobra limites direto. Então, nós temos que preparar nossos filhos para isso. E quanto mais cedo nós começarmos, mais cedo eles vão achando os limites naturais. Então, pode-se dar limite para a criança quando elas são pequenas? Sim. A Marília tem uma palestra dela, que eu já assisti, que ela fala o seguinte, que a depressão que nós vamos falar, a frustração que nós vamos falar daqui a pouquinho, se ensina quando a criança acaba de nascer. Ou seja, quando você vai dar de mamar para a criança, deixar ela chorar um pouquinho, para ela sentir que no mundo o mundo não responde naquele momento que a gente quer. Muitas vezes nós vamos ter que esperar. Então, quais os limites que nós podemos passar para a criança? Hora de fazer tarefa, hora de almoçar, hora de tomar banho, brincou, guarda o brinquedo. Então, se nós formos passando esse limite desde pequenininha, ela vai acostumando com esse limite. E acostumando com o limite, ela vai achá-lo natural. Da mesma forma, a frustração, como nós acabamos de ver agora nesse exemplo do bebê. Muitas vezes as crianças acostumam-se a pedir tudo a toda hora. Nós não devemos dar, mesmo que tivermos condições financeiras para isso. Porque ela vai ter que aprender esta emoção da frustração. Porque lá na frente o mundo vai frustrá-la demais da conta. E um dos fatores que levam uma pessoa a persistir no consumo de droga é que ela não aguenta se frustrar. Qualquer tipo de problema que aparece na vida dela, ela usa como fuga o consumo de droga ou de álcool. Então, nós temos que preparar a pessoa, o adulto, logo que eles nascem, até nos 9 meses anteriores, nós já temos que preparar isso. A cooperação também é outra coisa, tem um princípio que nós vamos ver lá na frente, justamente só sobre cooperação. A criança tem que aprender que ela é um membro da família, ela não mora num hotel, ela não mora numa pensão. E ela gosta de cooperar. A criança adora cooperar. Só que muitas vezes nós não temos a paciência para isso. Ela, por exemplo, vai arrumar a caminha dela, lógico que não vai ficar bem arrumada. E muitas vezes nós perdemos a paciência, não, deixa, ficou. E aí nunca mais ela vai arrumar.
ou vai ajudar você a lavar o carro, ou vai arrumar a cozinha, ela vai quebrar, hora ou outra ela vai quebrar um prato ou um copo. Deixa. Porque ela vai se sentindo importante, ela vai se sentindo participante daquela casa. Então, nós já darmos essa função dela dentro da casa vai fazer com que ela se sinta importante e participante da casa dela. Então, nós temos que procurar isso daí. E falar-lhes de Deus sem cessar. Falar de Deus de que forma? Na evangelização, antigamente, não sei se hoje ainda faz, levava-se um feijãozinho para a criança plantar no meio do algodão molhado, para ela perceber a vida nascendo. Nós temos que cuidar para ver como que ela cuida, como que ela trata o animal, para ver se ela tem carinho, para ver se ela não agride o animal, para ver como ela trata uma planta, dar-lhe uma planta, algumas plantas para plantar, para elas mesmas cuidarem, para ela já tendo contato com a importância da vida, a importância de ser participantes na vida. E já falamos aqui da outra vez, toda vez que a gente for fazer algum serviço assistencial, levá-las também, quando for possível levá-las. Quando nós somos numa favela, por exemplo, levar uma cesta básica, levá-las junto, para ela entender que muitas vezes as pessoas têm muitas dificuldades na vida e ela compreender essa necessidade de ser solidária. Então, esse princípio é essencial. Se nós dermos esses valores, ela vai incorporá-los para a vida toda. Muitas vezes, então, como nós já falamos na outra vez, dos 7 aos 14 anos, ela vai, ou 7 à adolescência, ela vai recobrando os valores que ela tem de vidas anteriores. Chega na adolescência, ela compara o que os pais deram com o que ela já traz de outras vidas. Pode ser que ela faça opção pelos valores que ela trouxe de outra vida. Mas o que o pai e a mãe deu nunca é perdido. Lá na frente, depois de enfrentar problemas pelos valores não bons que ela optou, ela vai ter aquela base que o pai e a mãe deu. Então, é muito importante, a base de todos os outros princípios, as raízes culturais. Se tiver alguma pergunta, é só colocando, sem problema. Vamos para o segundo princípio agora. Os pais também são gente. Então, esse princípio vai resgatar a nossa condição humana. Nós não somos super-heróis. Devemos aceitar nossas limitações. Não dá para nós trabalharmos para dar tudo para nossos filhos, ou achar que nós não vamos errar. E uma coisa importante, nós devemos deixar que nossos filhos percebam que nós somos humanos, que nós vamos acertar e errar, porque ao deixarmos ele perceber que somos humanos, ao deixar ele perceber que nós somos humanos, o que vai acontecer? Quando ele errar, ele não vai achar o fim do mundo. Ele vai saber que ele pode reparar aquele erro e continuar a vida. Então, se nós começarmos com uma visão perfeccionista para ele, nós vamos enchê-los de medo, porque toda vez que ele errar, ele vai se sentir condenado. Então, é importante que nós coloquemos isso. Os pais não devem se anular como pessoas, deixando de cuidar de sua própria vida, de seus gostos, de sua vontade e seus sonhos. No Amor Dizente, a gente vê uma situação assim. A mãe, ela se preparou o dia inteiro para ir na missa, para ir no aniversário, para ir no cinema. Quando ela está pronta para ir, um filho chega, mãe, a senhora tem que me levar num lugar aí que eu esqueci de avisar. E algumas vezes ela deixa de ir, uma coisa que ela planejou para atender essa vontade do filho, que ele não colocou essa necessidade antes para ela. Então, nós não devemos deixar isso acontecer. Primeiro que, ao fazer isso, nós estamos deseducando esses filhos. E a gente vai numa situação dessa, uma mãe ou um pai, geralmente a mãe, vai se martirizando. Nossa, eu queria ter tanto ido na igreja, eu queria ter tanto ido no cinema. Então, ela vai mal. O que ela vai fazer? Não. Você pediu antes para mim? Não, então não vou levar. A gente vai colocando esses limites para que eles entendam que nós também temos direitos. Nós também temos gostos. Nós também temos sonhos.
Não tem como um doente cuidar de outro. Isso é muitíssimo importante. Se eu tenho um problema em casa, de relacionamento com o filho, com o cônjuge, com o irmão, com o pai, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar de mim. Me fortalecer para que eu possa enfrentar o problema. É aquela situação quando a gente a aeromoça fala assim, ó, se despressurizar o avião, vai cair máscaras. E se cair máscaras, se tiver uma criança do seu lado, primeiro você coloca em você, depois na criança. Porque senão os dois vão perder o sentido e correr risco de vida. Então, é uma situação que isso acontece. Muitas vezes a gente vê no Amor Urgente, as mães ou os pais, na verdade, chegam completamente destroçados. Eu já vi situações em que chegou uma vez uma moça, falou, vim trazer meu sobrinho, eu vim por causa do meu sobrinho, que ele é dependente químico. Aí eu perguntei, e a mãe dele? A mãe dele tinha desencarnado, eu só não lembro, coisa 2 ou 3 meses antes, eu não lembro se foi por infarto ou AVC, mas ela não aguentou. Então, é muito importante nós se fortalecermos para cuidar daqueles que a gente tem que cuidar. Eu vou cuidar de mim para que eu possa cuidar de você. Isso é uma regra básica de quem vai cuidar do outro. Terceiro princípio, os recursos são limitados. Quais recursos? Todos. Os financeiros, os emocionais, os físicos. Nós temos limites. E se ultrapassá-los, nós vamos sofrer consequências com isso. Então, nós temos que cuidar disso e estarmos cientes. Por exemplo, limite financeiro. Nós temos que discutir a situação financeira com a família. Muitas vezes o pai, para não passar preocupações para a família, não fala do momento difícil porque ele está passando. E ele vai aumentando dívidas, vai colocando os maiores problemas que muitas vezes tornam a situação irremediável. Se ele falasse de início para a família, olha, a situação está difícil, nós vamos ter que apertar os cintos. Vai passar essa situação, mas vamos cuidar disso. A família se uniria. Importante, então, nós colocarmos as dificuldades que podemos estar passando. Os filhos esperam dos pais atenção, afeto e limites. O perigo é tentar compensar a falta disso com recursos materiais. Então, muitas vezes acontece isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente está tão focado no serviço, tão focado no trabalho, que eu tento compensar aquela minha falta de atenção, aquela minha falta de cuidado com a criança, dando coisas materiais. Aí eu vou prejudicar muito mais ela. Então, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes o pai trabalha fora, por exemplo. Eu viajei muito tempo. Quando volto no fim de semana, se dedica mais à criança. Liga todo dia, conversa. Ela vai sentir que o pai está fora trabalhando, porque é necessidade. Mas a gente vai estar demonstrando que cuida dela. Aquela historinha que vocês viram lá já há algum tempo, de um pai que todo dia saía e dava de manhã, ele não via a criança a hora que acordava. E quando ele chegava, ela já estava dormindo. O que ele fazia? Ele dava um nó no travesseiro dela para ela saber que ele esteve ali presente com ela. Então, ela percebendo isso, não precisa de mais coisas. Evitar atender todos os pedidos formulados pelos filhos, mesmo que tiver condição de fazê-lo. Nós já falamos isso, treinando para a frustração e refreando o consumismo. Romper os limites emocionais, então, é mais grave ainda, pois pode gerar doenças e romper os limites físicos. Então, nós temos que cuidar, não deixar o copo transbordar. Se a gente percebe que está numa situação que nós vamos deixar o copo transbordar, ou seja, a gente pode surtar, pode ter um problema físico grave, é hora de pedir ajuda. E uma das coisas que nós temos que pedir ajuda é a Deus. Senhor, mostre meu caminho. Me dê força para que eu vá nesse caminho. Me alivie, Senhor. E buscar ajudas profissionais, se for necessário. A participação num grupo de apoio vai ajudar bastante também. Por isso que eu, com depressão, há 18 anos, fui buscar
o grupo de apoio Amor Exigente, porque ao chegar no grupo de apoio, você vai vendo pessoas com problemas até mais graves que o seu, a maioria. E aí você vai ver o seu problema do tamanho que ele é, não do tamanho que você imaginava que fosse. E do tamanho que ele é, você sabe resolver. Edson. Quarto princípio, pais e filhos não são iguais. A maioria de nós passamos por uma educação que era muito rígida. E fizemos um movimento do pêndulo do relógio. Saímos da rigidez para a total liberalidade, sendo que sempre o caminho do meio é o correto. Então, nós esquecemos que nós somos pais, guias e orientadores e devemos nortear a conduta dos filhos. Não podemos abster-se disso, mesmo no caso que nós percebemos que aquele filho que está na nossa casa é um espírito bem evoluído. Mesmo assim, nós temos que dar valores. E é importante, eu coloquei lá no finalzinho, mas eu vou reforçar agora. Nós tivemos uma palestra, eu esqueci o nome dela, há uns 10 anos no Amor Exigente, de uma médica espírita, pediatra em Marília. Olha o nome da palestra: Cuidado com os filhos bonzinhos. Porque o filho mais rebelde, peralta, ele mesmo busca o limite. Você tem que dar o limite. Mas, geralmente, nós não damos limite para os filhos bonzinhos e amorosos. E eles passam a correr um risco muito grande, porque eles não aprendem a se defender. Quando eles passarem da adolescência, eles correm o risco de o grupo oferecer a droga para eles pegarem para ficar de bem com o grupo, porque eles não aprenderam a se defender. Se defender é o seguinte, eu só aceito o que é bom para mim. Pode ser bom para todo mundo, mas se não for bom para mim, eu não quero. E nós temos que deixar nossos filhos bonzinhos se frustrarem. Nós temos que dar limite aos nossos filhos bonzinhos, da mesma forma que nós damos para os mais peraltas. Mas a atenção deve ser até maior, porque a tendência é nós termos mais dificuldade de dar limites para esse filho bonzinho. Facilita muito nessa questão do pai e da mãe, o pai e a mãe falar a mesma língua, ou seja, na frente do filho nunca se contradizer um ao outro. Porque é natural um filho manipular o pai. Nós já fomos filhos. E quando ele está com algum comportamento desequilibrado, ele vai justamente usar essa manipulação. Ele vai perceber onde é mais fácil ele convencer a pessoa. Se os pais estiverem separados, por exemplo, isso tem que ser mais cuidado ainda. Por quê? Aquele que começa a colocar o limite, ele corre para o colo do outro. E assim vai, ele vai fugindo. Se a avó passar muito a mão na cabeça, vamos dizer que a mãe está separada do pai. E a criança passa parte do tempo com a avó, parte do tempo com a mãe. A mãe e a avó, e é duro para a avó isso, né? Porque muitas vezes para os outros netos que ela não tem obrigação de cuidar, ela só dá carinho. Para esse, ela vai ter que dar da educação, falar a mesma língua da mãe, mas vai ter que ser feito isso. O que difere da autoridade do autoritarismo é o poder do exemplo, já falamos isso. Não tem problema ser amigo dos filhos, desde que antes disso exerçamos nosso papel de pais. É muito importante isso. Nós temos que ter autoridade e não perdê-la. E a autoridade de quem vai passar os valores. E não podemos delegar a eles sem passar esses valores. Esse papel nosso não dá para delegar. Quinto princípio, a culpa. A culpa paralisa nossas atividades no presente em decorrência de nossa fixação em comportamentos no passado. O jogo da culpa começa por eles próprios. Nossa, onde eu errei? Onde eu devia ter feito isso? Onde eu devia ter feito aquilo? E você não toma atitude, porque você ficando amarrado com a culpa, você está sendo preso lá atrás. E lá atrás não dá para arrumar nada. E nós passamos para o segundo passo do jogo da culpa. Nós começamos um a culpar o outro. Não, meu filho está assim, o pai fala, meu filho está assim porque você ficou em casa cuidando deles, não deu a educação correta. Aí muitas vezes a mãe fala, é você que trabalhava e não deu atenção. Então fica um jogando a culpa no outro. E vai evoluindo esse jogo.
vai se expandindo para avó, amigo, escola, traficante. É muito comum a pessoa chega no amor urgente e fala assim, ó, meu filho começou a usar droga por causa das amizades. Será? Será que ele não é um fator de desequilíbrio para os outros amigos também? A gente tem que... Não dá para ficarmos jogando a culpa em outras pessoas. Nós temos que enfrentar o problema. Então, de toda procura por culpados, muitas vezes o desafio passa a ser a vítima. Porque, em vez de nós cuidarmos daquele comportamento em desequilíbrio do nosso ente querido que está passando por problemas, nós ficamos desculpando. Não, nós temos que tratar do problema em si e cuidar hoje. Lá atrás não adianta. Então, quando vem um pensamento, deixa eu ver isso, ó, temos mais um papel, o de vítimas, ou seja, esse papel é o seguinte, esse filho do problema dá tanto trabalho que tudo que acontece de errado na casa, a partir desse momento, passa a ser culpa dele. Então, se eu tenho um problema em relacionamento com o meu cônjuge, em vez de eu cuidar do problema entre mim e ele, eu vou falar que a culpa é desse filho que está precisando de ajuda. Então, você vê que o jogo da culpa é muito complicado. Quando vier um pensamento de culpa, tipo, não dei limite, substituído por vou dar o limite agora. Sempre dá tempo. Então, eu não dei limite lá atrás, se eu acho que é isso, vou dar. Eu não dei afeto, vou dar. Começar a dar agora. Então, lá atrás não se muda nada, mas aqui para frente se muda. É muito importante isso. Comportamento, sexto princípio. O comportamento dos filhos afeta os pais, o comportamento dos pais afeta os filhos. Quando eu fui no amor urgente, eu tinha depressão. Então, eu sabia que a mudança é em mim, mas a maioria que chega lá, chega por causa de um filho, de um cônjuge que está na dependência química, está com mau comportamento. Mas os pais têm que saber o seguinte, a mudança não é nos filhos. Eles que vão ter que mudar. Então, ninguém muda ninguém. Nosso comportamento deve servir de exemplo para ser seguido. Então, se eu quero que meu filho tenha comportamentos dignos, eu vou ter que procurar ser digno em casa. Se eu quero que meu filho deixe de lado a dependência de álcool, eu não vou poder consumir álcool em casa. Então, eu vou ter que dar o exemplo. Então, o importante é sempre isso. O comportamento do meu filho, muitas vezes, me deixou doente. Agora, o meu comportamento sadio vai transformar o comportamento dele em doente. De doente em sadio também. Então, muitas vezes, para dependente, o diálogo é sempre bom. Mas para dependente químico, funciona muito pouco. Às vezes, você fica 3 horas falando com o seu filho ali, parece que ele está captando tudo, mas o pensamento dele está longe. Agora, ele vai perceber a mudança de comportamento. Isso é muito importante nós fazermos. Um filho que passa por uma internação numa clínica, nós vamos falar melhor daqui a pouquinho sobre isso também. Se ele volta para casa e encontra a família igualzinho de antes dele ser internado, a chance de recair é muito grande. Então, ele tem que encontrar a família diferente do que era. Porque, daquele jeito, ele não estava encontrando formas para melhorar. Então, lá na internação, muitas vezes ele aprendeu disciplina, espiritualidade, aprendeu tudo isso. Ele vai ter que voltar para casa e continuar nesse mesmo tipo de trabalho. Tomada de atitude, ó, é o 7º princípio. É o mais cara de amor exigente que tem. Mas, primeiro a pessoa tem que se autoconhecer, se fortalecer para tomar atitude. Porque a atitude vai precipitar a crise, ou seja, o próximo princípio, ou seja, as consequências. Toda vez que eu tomo uma atitude, lei de causa e efeito tem consequência. Eu tenho que estar preparado para as consequências. Por quê? Pior do que não tomar atitude é tomar e voltar para trás. Quando eu tomo uma atitude sem me preparar para ela, eu vou me arrepender. Ou não que eu me arrependa, eu não consigo aguentar as consequências. E não aguentando as consequências, eu vou voltar para trás. E voltando, eu perco totalmente a autoridade. Por exemplo, uma simples coisa que eu vou fazer. Por exemplo, meu filho não quer fazer tarefa. Você não vai fazer tarefa? Tudo bem. Só que você não vai jogar no computador hoje.
você não quer fazer tarefa, é a condição. Você tem condição de cumprir? Isso tem. Mas você chega e fala assim, ó, você não vai fazer tarefa, então durante um mês você não vai usar no tempo. Você vai ter condição de cumprir isso? Não vai. Daqui 1 ou 2 dias você vai deixar e você perdeu a autoridade. Então é importante nós pensarmos nas consequências. Não tomar atitude grave enquanto você estiver com o emocional alterado. Por exemplo, a hora que você tá com raiva, com ódio, com mágoa, com ciúme, com ressentimento, não tome atitude nesse momento grave. Porque a chance de errar aumenta demais. Você vai passar da conta, você vai perder a razão. Então, nós temos que esperar o barro secar. Acho que todo mundo já viu essa historinha, né? Você vai passar numa enxurrada, suja toda a barra da calça. Se você tentar limpar enquanto está molhado, você vai lambuzar. Mas se você deixar secar, bateu, sai toda a areia, está limpo. Então, deve ser assim o nosso procedimento. No momento que a situação está grave, não toma atitude. Espera. Por exemplo, o filho é dependente químico, ele chega em casa sob efeito de droga. Vai adiantar você falar naquele momento? Não. Além dele não vai captar nada, você pode até cometer um ato que você vai se arrepender muito depois. Então, espera, fica calmo. A hora que acalmou, você vai tomar atitude. Meditar nas consequências antes de tomar atitude. Não agir precipitadamente. Nós cometemos a maior parte de erros na vida agindo precipitadamente. Então, pense, olha, qual vai ser a consequência dessa atitude? Eu vou aguentar essa consequência? Não, ainda não vou aguentar. Então, primeiro eu vou me fortalecer para tomar. Se eu tiver que tomar essa atitude, se eu achar que essa atitude é necessária, primeiro eu vou me fortalecer para aguentar as consequências. Aí eu tomo. Mas primeiro eu tenho que pensar nisso. O que vai acontecer? Lógico que não dá para fechar todas as consequências. Não dá. Mas pelo menos você consegue fechar grande parte delas. E quando acontecer, você está preparado para elas. Então é importante nós pensarmos antes de agir. Solicitar ajuda a Deus também, para que Ele nos mostre o caminho. Muitas vezes você vai dormir, pede, no outro dia apareceu a solução. Quem que te ajudou? O seu anjo de guarda, os espíritos familiares, os enviados de Deus te ajudaram. Então, nós temos que ter humildade de pedir ajuda. Não achar que somos super-heróis, não, que somos super-poderosos. Nós temos dificuldades. Para ser pais, nós temos dificuldades. Por exemplo, problema de drogadição, nós não fomos educados para isso. Quando éramos criança, o problema de droga não estava igual está hoje. Então, nossos pais não se preocuparam em nos educar para isso. Então, nós temos dificuldades em tratar desses problemas. Por isso, a necessidade de preparar-se anteriormente. A crise. A crise nada mais é do que a consequência de nossas atitudes. Mas, muitas vezes, não tomamos atitude com medo da tempestade, ou seja, com medo da crise. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes, o nosso relacionamento, o nosso lar está numa crise danada. O comportamento errado de algum membro do nosso lar já gerou uma crise muito grande. Então, nós deixarmos a coisa como está nunca vai adiantar. É igual uma mulher que tem o cônjuge, o marido, que é alcoolista. Muitas vezes ela suporta isso daí a vida inteira. Ela ajudou ele? Não. Ela só suportou. Porque ao amar, ela vai fazer tudo para que ele se cuide, para que ele procure um AA, para que ele vá num psicólogo, num psiquiatra, para que ele vá se cuidar. Porque, continuando dessa forma, ele pode até cometer um suicídio involuntário. Então, quem ama, cuida. Quem ama, exige mudanças. Mas é natural a gente ter medo. A gente não é uma coisa assim, porque muitas vezes a consequência do que a gente vai querer fazer vai dar trabalho, mas nós vamos ter que nos preparar para ela. Não tem como mudar fazendo a mesma coisa. Se a gente sempre está fazendo a mesma coisa, aquilo lá não vai alterar. Então, eu tenho que procurar caminhos novos. Ó, desse jeito que eu estou fazendo, não está dando certo. Como que eu vou fazer para arrumar isso daí? Só mudando, porque falando não muda muita coisa. Quem cria a crise tem condição de administrar. Isso é muito importante.
uma família que tem um dependente químico, quem está criando as crises? O dependente. Aí, quando ele cria uma crise, ele chega com um monte de problema para você, ele criou a crise, você vai arrumar, é difícil. Então, quando você começa a tomar atitudes, você está criando a crise. E quem cria a crise vai administrá-la, porque ele pensou nas consequências posteriores. É muito mais fácil eu me adiantar o processo do que eu sofrer somente as consequências. Então, nós temos que se esforçar para tomar as atitudes. É preciso coragem para tomar, perseverança, porque não é uma atitude de um dia, muitas vezes é aquilo lá, todo dia fazendo, todo dia fazendo, todo dia fazendo. Paciência, porque muitas vezes nós não vamos ter resultados imediatos. Gente, é igual você plantar um pé de jabuticaba e querer que ela dê no mesmo ano. Não, ele demora 7, 8 anos para dar jabuticaba. Então, você tem que ir aguando, cuidando. Lá na frente ele vai dar resultado. E focar no objetivo. Qual o objetivo? Que aquela situação melhore. Porque se eu estiver focado no objetivo, os obstáculos passam a ficar menores na minha mente. E eu vou superá-los com mais facilidade. Então, eu tenho que focar. O que eu quero chegar? Eu vou trabalhar para isso. Nono princípio, o grupo de apoio. Ele não é um grupo terapêutico. Quer dizer que isso, nós temos lá no grupo no Amor Urgente médicos, nós temos psicólogos, mas ninguém exerce a profissão, todos são voluntários. Uma coisa importantíssima num grupo igual ao Amor Urgente é o sigilo. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui permanece. Porque as pessoas chegam muitas vezes muito fragilizadas lá. E aqui na vida, todo mundo julga todo mundo. Você foi no Amor Urgente, começa a julgar. Então, até o crachá nosso só tem o primeiro nome. Porque nem sobrenome nós não temos endereço. Se a pessoa parar de ir, não tem como nem ligar para ela, não tem nenhuma ligação. Por quê? Justamente por causa do sigilo. Então, como é feito essa atividade? Meia hora sobre os princípios e a outra 1h30 pela troca de vivência nos grupos. 10º princípio, cooperação. Nós já falamos bem sobre a parte da criança. Não adianta conviver. A cooperação forma os vínculos de apoio, de serviço e de troca. Estamos incentivando os nossos familiares a cooperar conosco. Já falamos sobre isso, sobre as crianças. 11º princípio, exigência ou disciplina. É preciso determinar as regras da casa que toda a família deve cumprir. Então, isso daí é através de exemplo também. Não é justo que num almoço de domingo a mãe faça o almoço e tenha que lá arrumar a cozinha, né? Então, o que vai acontecer? Um faz o almoço, outro lava a louça, outro varre a cozinha, arruma a mesa, outro vai secar e guardar. Quer dizer, tem que ter essa cooperação. É através do exemplo que nós vamos aprendendo isso. E tem que ter as regras da casa, tem que ter o respeito. Enquanto você estiver dentro da casa, as regras são essas. O dia que você estiver em condição de pelo seu próprio esforço, montar uma outra casa, casar, mesmo morando sozinho, lá na casa de vocês podem fazer o tipo de regras que vocês quiserem, mas dentro de casa é assim. Porque isso vai dar um norte para eles e protegê-los no seu dia a dia. Então, o amor sem exigência subestima a capacidade do outro, retribui o carinho e a atenção que recebe. O limite nunca é punição. É um amparo, é uma ajuda que nós damos. E os nossos filhos pedem um limite, porque eles sentem que são amados quando nós damos um limite. Uma criança que sabe que pôr o dedo na tomada é errado, a mãe já avisou, ela finge que vai pôr o dedo para ver o que a mãe vai fazer. Um bebê. Se a mãe correr lá, dá um tapinha na mão dela, ela vai dar uma choradinha. Ela vai falar assim, ama. E ela sabe que se pôr o dedo vai ser um mal. Mas se a mãe não deixasse, lógico que nenhuma vai deixar, a mãe estaria expondo ela. Então, dar limites é falar que ama. Cuidado com os filhos bonzinhos. Já falamos isso. Amor. Amo você, só não aceito o que você está fazendo de errado. Os nossos filhos têm que saber que sempre nós continuaremos os amando. Já falamos isso quando tratamos da família.
Só que nós não aceitamos esse jeito que você está fazendo de errado, porque nós sabemos as consequências disso. Nós sabemos o quanto você vai sofrer com isso. Por isso, nós vamos fazer tudo para que você melhore. O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que orienta, educa e exige. Orientar é direcionar o filho para o rumo certo. Educar é tirar de dentro e trazer para fora o melhor da pessoa. Hamed fala muito isso no livro Os Prazeres da Alma. Educar é tirar as vocações que a pessoa tem. É tirar os talentos que ela tem desde pequeno. Porque ao tirar os talentos que ela tem desde pequeno, nós estamos preparando-as para que elas sigam o planejamento da vida delas, porque elas acham o sentido da vida delas. Não impor, buscar que ele brote os seus talentos. E aí trabalhar dentro dos limites para que eles sigam se transformando. E aí é o próximo, exigir dar limites com ordem, autoridade e firmeza. E terminando, e já falamos isso, muitas vezes vamos demonstrar ao filho que o amamos falando não. É importante a gente falar não. Se não for uma coisa boa para ele, não. Se ele quiser num lugar onde ele não tem idade para ir, não. Ah, mas todos meus colegas vão, mas eu não sou pai dos seus colegas. Eu sou mãe sua. E eu sei que isso não é bom para você, então você não vai. Então, ele vai, no momento, ficar revoltado, muitas vezes até vai bater a porta. Mas lá dentro ele vai sentir, minha mãe me ama. Porque se você deixar ele num lugar que ele não tem condição de ir, no momento que ele chega lá, conscientemente ele vai gostar, porque ele queria ir, mas inconscientemente, na hora que ele vai vendo as situações de risco que ele está correndo, inconscientemente ele vai falar assim, ó, meu pai, minha mãe não me amam. Como deixar eu vir no ambiente desse? Então, falar não, na maioria das vezes, é dizer para os filhos que nós o amamos. Agora eu só invadi 2 minutos do tempo de vocês, eu vou tirar a tela e deixar aberto para que vocês perguntem. Então, pode perguntar no próprio microfone. Perguntem não, até participem. Pode usar o microfone, a própria câmera, se quiserem. Edson, você está me ouvindo? Estou sim. A Adriana Simões, ela fez uma pergunta sobre o primeiro princípio lá no chat. Mal, eu falo porque vou olhar o chat e não olho. Ué. Eu não fui descendo. O chat estava parado no Marcos Augusto Miguel. Desculpa, Adriana. Por que dão bebida para os filhos e bebem na sua frente? Pode estar iniciando o filho no vício. Ele é particularmente culpado. Olha, tem exemplos e contra-exemplos. Algumas vezes isso não deve ser buscado, logicamente. Mas, muitas vezes, aquele pai que é alcoolista, que cai no bar, que dá vexame, muitas vezes ele passa a ser contra-exemplo. Porque o filho não quer aquilo, ele vê o vexame e tudo. Mas, o pai que consome cerveja todo dia, por exemplo, e fica alegre, ele não fica bêbado, o filho vai entender o seguinte, olha, consumir cerveja todo dia é bom. Eu vejo meu pai alegre. Mas pode ser que o pai não seja suscetível à dependência de álcool, que o filho seja. E ele começa a consumir a cerveja igual o pai está consumindo, o que vai acontecer? Ele vai ficar dependente. Então, o exemplo é tudo. Vou ver o de baixo agora, Tiana. Quando o marido não aceita que é alcoolista, apesar de tentar abrir os olhos para isso, a mulher não consegue que ele faça um tratamento. A separação é aceitável diante da espiritualidade, sabendo que a família está se destruindo por conta desse problema? Ótima pergunta, Adriana. O alcoolista é muito mais difícil de aceitar que é alcoolista do que o drogadito. O alcoolista acha que sempre vai conseguir parar. Que sempre vai conseguir parar.
mas ele tem uma disposição psicológica um pouco diferente do drogadito. Muitos, não todos, muitos dos alcoolistas, eles têm baixíssima autoestima. E eles bebem para esquecer disso. Só que quanto mais bebem, mais a autoestima cai. Então, uma das coisas importantes a fazer no caso do alcoolista é reforçar com elogios sinceros quando ele faz uma coisa boa. Por exemplo, se ele é trabalhador, reforçar isso, para que ele aumente a autoestima e vá deixando de lado esta fuga através do álcool. E mostrar, a gente sempre tem que começar assim, ó, tanto para os filhos quanto para o cônjuge. Olha, eu te amo, por isso que eu não aguento o que você está fazendo com você mesmo. Eu não aguento ver você se autodestruindo dessa forma. Então, eu vou te ajudar. Vamos procurar ajuda, mas sempre começar a frase com isso. Eu te amo. E não aguento, e não aceito o que você está fazendo. Então, antes de tomar uma atitude mais grave da separação, vai chegar um momento, pode ser que vai ter que separar, mas procurar ajudá-lo. De que forma? Dessa forma, mostrando de forma bem clara que ele tem que se cuidar. Reforçando seus comportamentos positivos para que ele ganhe autoestima. Isso ajuda muito. Mas que nos casos de cônjuge, a maior parte dos problemas estão ligados ao alcoolismo mesmo. No caso dos filhos, tem alcoolismo e tem drogadição, mas dos cônjuges, a maior parte do problema é ligado ao alcoolismo. Então, mas tem que agir. E dá para agir muitas vezes. Não sei se eu respondi a ele. Desculpa não ter visto. Eu falei que ia ver o chat, mas eu não baixava. E ficou só parado lá em cima. Ninguém? Obrigado você, Adriana. Desculpa novamente. Quem quiser agora fazer a pergunta, pode abrir o vídeo e o som e fazer a pergunta direto. A Silvia falou que parabéns, adorei, mas ela é suspeita. Vocês não têm pergunta, nem a Cleomar é melhor que dá. Quando eu acho que ninguém vai perguntar, a Cleomar vem com uma pergunta muito inteligente. Dá até medo da pergunta da Cleomar, que ela pensou muito para perguntar, mas eu fico esperando muitas vezes a pergunta da Cleomar. Na verdade, Edson, não é isso. Minha cabeça está aqui. Eu acho que é um tema que a gente tem muita dúvida. Eu achei que passou muito rápido, minha cabeça está fervilhando aqui. É que 12 princípios, eu comecei pensando primeiro, a Silvia apareceu na porta, olha o tempo, ela estava certa. Se eu fosse naquele tempo, eu não conseguia falar nem 5 princípios. Então, eu tive que dar uma corridinha. Mas fiquem à vontade, se alguém tiver alguma coisa que perguntar. Vocês chamam no Amor Exigente, então é o alcoolista, né? Esse é o termo utilizado. Eu acho melhor do que alcoólatra, né, Adriana? Alcoolista parece que... Não sei se é o termo correto. Não saberia dizer se é o termo correto. Não, porque o álcool é uma droga... que ela é permitida, né? É uma droga lícita. E ela está presente na maioria dos lares, né? Do mundo todo. E realmente é um problema que trabalha devagar e minando e destruindo, né, os lares. Esse é um tema muito importante que merece muito... Você tocou justamente no ponto importante. Por ser legal, ela é mais perigosa. Porque uma pessoa que vai consumir drogas, ele corre o risco
E aí, o próprio risco faz com que ele se refreie um pouco. Agora, o álcool é permitido. Então, além de todos esses problemas, algumas vezes ele passa a ser porta para outras dependências químicas. Muitas pessoas, muitas vezes, entraram em drogas, começando pelo álcool. Começaram pelo álcool, chegou um momento que começou a usar maconha. Da maconha, ele vai indo até que... Porque é assim, ó, vamos tratar um pouquinho dessa coisa de dependência química. Os dependentes falam o seguinte: primeiro dia que ele usou maconha, por exemplo, dá um barato lá, nunca mais dá igual. Então, ele vai aumentando o consumo para tentar reproduzir aquele barato primeiro. Chega um momento que a maconha perde o efeito. Aí ele vai para cocaína. E vai, primeira vez que deu cocaína, deu aquele barato total. Nunca mais dá igual. E aí vai consumindo, aumentando o consumo. Chega um dia que cai no crack, aí a situação ficou bem difícil. Então, e tem outra. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune, independente da classe social, independente da religião, independente da escolaridade, independente de tudo. Então, não dá para você... Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar do lugar que eu estou morando. Não adianta. Não adianta. A pessoa tem que cuidar da dependência daquela pessoa, porque o traficante ele vai achar em todo lugar. Todo lugar. Então, nós temos que observar nossos filhos, principalmente aquilo que eu falei, ensiná-los a se defender. E eles vão aprender a se defender com limite e frustração. As duas coisas que nós podemos ensiná-los a se defender. Três, na verdade, né? Valores, limite e frustração. Porque eles vão estar preparados para resistir quando chegar alguém oferecendo droga para eles. E um dia, já há algum tempo, já vi uma reportagem um artigo da Roseli Saião na Folha. Ela falava o seguinte, que nós devíamos proibir que o nosso filho consumisse bebida alcoólica numa festa. Não que isso fosse impedi-lo, mas muitas vezes ele não quer consumir. Mas chega lá, o grupo oferece. Se ele não consome, passou a ser criança, babaca, todo quanto é tipo de coisa pejorativa. Mas se o pai falou que era proibido, ele falou, se eu chegar cheirando bebida em casa, nunca mais meu pai deixa eu voltar. Pronto, ele só queria essa muleta. Ele precisa do limite para ser uma ajuda para que ele resista. Então, nós temos que preparar nossos filhos. E eu vou reforçar aquilo que eu falei bastante. Cuidado com os filhos bonzinhos. E tem mais uma outra situação também. Na maioria das famílias, não todas, mas na maioria das famílias, a tendência é a mãe superproteger os meninos e o pai as meninas. Então, se você tem filhos e filhas, tem que ficar atento os pais com como ele está tratando as filhas e as mães dos filhos. Porque é um pouco natural isso, essa proteção cruzada aí. Gente, eu queria agradecer, pedir desculpa por ter dado uma corridinha no final, porque senão não ia conseguir apresentar os princípios. E vou voltar para o Adriano fazer o encerramento. Muito obrigado. Ok, Edson, obrigado. A Regina foi procurar no dicionário, está dizendo aqui que alcoolista é substantivo masculino, mesmo que alcoólatra, pessoa voltada para o consumo de álcool, palavra oriunda do alcoolismo. Adriano, eu estou com esse problema do chat aqui. Deixa eu ver o que a Adriana falou também. Tem gente que arruma motivo para beber, porque fica... motivo sempre. Sempre. Motivo sempre. Se está frio é porque tem que esquentar, se está quente é porque tem que esfriar, se está triste é porque tem que... E se está na fossa, está alegre para comemorar. Então, são desculpas, né, Adriano? E a gente tem que ter o cuidado para ter essa moderação, essa sobriedade que a gente tem que buscar. Obrigado, Adriana.
Na próxima eu tenho que ficar aprendendo a mexer com o chat, porque eu fico um pouco longe do notebook, eu tenho que... Mas muito obrigado. Desculpa, Adriano, vou voltar para você. Não, eu que agradeço. Nós agradecemos, Edson, você compartilhar aí os princípios do amor exigente, né, que é um grupo que se reúne para ajudar realmente as pessoas, né, nas dificuldades da vida, especialmente aí o álcool e a droga. E isso a gente tem muitos problemas dentro de casa e às vezes não sabe onde buscar ajuda. Aí você trouxe para a gente aí um caminho, além da casa espírita, né, que faz os trabalhos específicos, mas também temos o amor exigente, que pode ajudar muito no apoio, esclarecer as famílias e as pessoas. Muito obrigado por isso.